meu nome é Margarete, nós estamos aqui hoje para um tempo muito especial, para o encontro do Lidera Mulher. Você que é aqui da nossa igreja do Bacaxiri, você já está acostumado com os encontros do Lidera Mulher, que faz parte do Ministério de Mulher da Igreja Batista do Bacaxiri. Nós sempre trazemos temas voltados para a área profissional, não só para a mulher que é empreendedora, que tem o próprio negócio, mas para você que desenvolve qualquer atividade na área profissional, para que tenha uma remuneração através dessas ações, dessas atividades. E hoje a gente separou algo muito especial para levar para você, falar um pouco sobre home office, sobre esse conceito. Nós já estamos até numa fase já adaptados, não é? E agora, de alguma forma, falando sobre a saída também. Mas nós hoje, além disso, vamos abordar sobre oportunidades. Como você pode olhar, talvez, para se reinventar. Talvez sua atividade não permite que você trabalhe em casa e seja necessário você, durante esse período de isolamento social, fazer outras coisas que gerem renda. Como é que você pode olhar isso? E hoje vai ser a noite que você vai ouvir as histórias de cada uma de nós. E eu quero começar apresentando hoje as participantes aqui da nossa conversa, começando com a Emanuele. Boa noite, sou Emanuele, sou uma das líderes do Lidera Mulher. Eu trabalho na atividade de consultoria, sou sócia de um escritório e nós temos hoje perto de 40 colaboradores e experimentando pela primeira vez a quarentena, né, o home office em casa, por 40 dias. E saindo dele hoje. Está vendo? Já estamos até marcando a saída. E Cris? Eu sou Cristiane, faço parte da equipe do Lidera Mulher, trabalho no escritório de advocacia empresarial, na área trabalhista. A gente já desenvolvia no escritório, fazia essa modalidade do teletrabalho, então, para nós, não foi tão difícil, porque a reforma trabalhista ela já previa essa modalidade, então a gente foi fácil se adaptar a esse novo conceito. Lu? Eu sou a Luciana, sou autônoma, eu já tenho alguma experiência em home office, mas vou contar depois um pouquinho da minha história para vocês. Exato. E hoje a gente então vamos começar falando, querida, sobre essa questão do home office, contando lá a história da entrada, né? As experiências que nós tivemos para esse início, né? E Lu, vamos começar por você. Conta para a gente como é que foi esse início. Você já tem uma história já de muito tempo, não é? Mas essa coisa de estar a família em casa, como é? Então, eu tenho experiência em home office já há 9 anos. E a minha experiência era ter crianças em casa, tenho 3 crianças, mas durante meio período, todos os dias, eu tinha para trabalhar, né? Era só do meu marido, ele também trabalha em home office. E a gente tinha sempre essas 4 horas de trabalho sem as crianças. O que mudou foi que, quando entrou, né, esse período de isolamento, a gente tinha essas crianças o dia inteiro em casa e não tinha mais esse tempo de trabalho 4 horas seguidas, né? Então, foi tudo uma questão de adaptação, tanto nossa quanto delas. Principalmente, acho até delas, porque elas tinham toda uma rotina, almoço e tal. E quando começou isso, a gente almoçava 3 da tarde, né? E jantava quase meia-noite. Então, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi reorganizar a nossa rotina. Então, a gente colocou uma rotina, elas tinham, até no começo, os primeiros 15 dias, não tinha atividade, a escola ainda não, a prefeitura, né, ainda não tinha estabelecido as atividades escolares, então a gente não tinha atividade formal para elas. Então, o que eu fiz? Eu pegava a aula de flauta da pequena, e ela fazia aulinha de flauta. Então, ela tinha aquele tempo determinado para a flauta, ela tinha o tempo determinado para ler o livro, toda a família. Agora, para todo mundo e vai ler um livro. E assim, a gente foi tentando organizar. Mas, na primeira semana, foi muito frustrante,
né? A gente almoçava às 3 da tarde, jantava meia-noite, não tinha feito a flauta, não tinha lido, não tinha feito nada do que a gente tinha se proposto a fazer, né? Chegava do mercado, aquela rotina louca de lavar tudo. Então, passava o dia e aí a gente pensou, tá, a gente precisa ter a rotina, precisa executar as tarefas, mas também não posso ficar frustrada toda vez que não der. Né? Então, a gente acabou afrouxando um pouco a rotina, mas mantendo o que era importante. Então, por exemplo, a gente dividiu as tarefas da casa com as crianças. Então, uma põe a mesa, a outra tira a mesa, a outra põe a louça na máquina. Uma tira a roupa da máquina, a outra pendura. Né? E isso é função delas, inegociável. Depois que começou a aula da escola, que a prefeitura começou a mandar os vídeos, aí a gente já, agora é como se tivesse aula mesmo na escola. Então, mas foi a mesma coisa. A gente viu que no começo é muito cansativo. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade imensa em educação à distância. Eu gosto do presencial, eu gosto do contato. E ver elas 45 minutos sentado com aquela cara assim, ai meu Deus, lá vem a aula de novo, era outro estresse, né? Então, a gente também começou a adaptar isso. Hoje vamos assistir só 2 aulas, amanhã a gente assiste 3, 4. E começar a entender como que funciona a nossa família mesmo. Né? Não tem uma receita de bolo pronta. Né? A nossa família está funcionando bem assim. E também elas entendem que o tempo que a gente está trabalhando em casa é o tempo que elas não podem atrapalhar. Que a gente precisa trabalhar e que aquele tempo é de trabalho. É importante e elas precisam respeitar. Então, a gente tem conseguido levar de uma forma, até porque elas também já eram acostumadas com o nosso trabalho em casa. Né? Então, elas já entendem melhor como que funciona. Como foi, né? E, Manu, como é que foi a entrada com a empresa, com um número grande de funcionários? E, para você, como é que foi? A gente preparou, né, essa entrada, talvez com não tanto planejamento, porque as coisas foram acontecendo muito rápido. E a gente já percebeu algumas pessoas já no início, lá em março, com gripe e já até assustadas, né, com a situação. Aí nós preparamos uns acordos aditivos do contrato de trabalho, quais eram as regras. A nossa vantagem é que, como o nosso trabalho é exercido boa parte no cliente, né, e não no escritório, então cada um tem o seu notebook. Então, disponibilizar o equipamento para o funcionário, verificar se ele tem internet em casa e colocamos isso no aditivo. Aí entrou todo mundo no home office, com exceção, acho que, de 2 ou 3 pessoas que elas, por morarem perto do escritório, elas preferiram continuar indo no escritório, estacionar na garagem. Aí eu fiz um acordo com uma diarista, né, para não 2 vezes na semana, por causa dessas 2, 3 funcionárias. Para mim, que eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, o home office foi um desafio, assim, porque era eu, o meu marido também em home office e o Joãozinho, né, 1 ano e 9 meses, querendo... para ele é novidade, né? Tu é a mãe e o pai o dia todo em casa. Então, assim, da mesma forma que a Lu, a primeira semana foi bem sofrida. No sentido assim, como que eu vou organizar qual que é a mesa, qual que é o horário? Então, eu e ele, a gente se revezava. Agora você trabalha, agora eu trabalho. Então, ficou mais ou menos uma organização. Então, a primeira semana foi meio complicado. E a hora que tinha que fazer chamada, reunião com os funcionários, o Joãozinho saía correndo e queria aparecer em todas. Ele é muito simpático. Mas depois a gente foi pegando uma rotina e aí, assim, a coisa foi melhorando bastante. Então, já tinha a rotina, o horário de acordar, aí eu gostava ainda, né, me arrumo para ficar em casa, que era uma novidade, né, se arrumar para ficar em casa. Mas, assim, faz a maquiagem, coloca a roupa, só não coloca sapato, né? Sempre o chinelo dentro de casa, estabelece a rotina de reuniões, supervisão dos funcionários, atendimento de cliente, muitas dúvidas de clientes nessa época de pandemia, porque todo mundo não sabe exatamente como agir, e a coisa foi melhorando.
Eu digo assim que na sexta-feira eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque eu consegui, na hora do almoço, fazer o almoço, almoçar e ainda lavar a louça em 1 hora. Então, a hora que estava engrenando totalmente a rotina, vem a outra realidade, né? O retornar para o trabalho presencial. Exato, aí é como voltar, né? E a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas agora eu queria fazer uma pausa no home office, né? Porque nós já falamos a experiência de vocês duas, como foi entrar e como é que adaptou a família. Baixar o nível de cobrança, não é, Lu? Acho que isso é muito importante, né? Porque a gente não vai alcançar os níveis, a gente sempre é muito exigente, nós mulheres somos muito exigentes, então baixar um pouco esse nível de cobrança, né? Mas tem atividades que nesse período acabaram ou tendo ser suspensas, porque não permite, né, ser desenvolvida nesse período, ou porque não permite, ou porque não permite também trabalhar em casa, e no caso específico da Lu, que você vai compartilhar daqui a pouquinho, que é de eventos, foi a primeira atividade a ser suspensa e provavelmente será uma das últimas a retornar, não é? Então, eu queria começar aqui falando com a Cris. Como é que nós podemos... eu queria que você compartilhasse um pouco dessa questão do que o governo tem colocado, de medidas, de possibilidades para a empresa, para o pequeno empresário, a questão de acordo também, para esse lado do trabalhador também, como ele pode, talvez, olhar e compreender também o outro lado, né? Então, o governo ele lançou várias medidas provisórias, né? Tanto para empréstimos como para parcelamento do fundo de garantia, que você pode postergar aí para recolher a partir de junho até dezembro, em 6 parcelas. Isso na questão do empregador, né? Também a suspensão do contrato de trabalho, com uma ajuda aí do governo também. Férias, você pode hoje fazer esse parcelamento de férias, né? Você pode postergar as férias, redução de jornada com controle, redução de salário com redução de jornada. E também tem a questão do teletrabalho, que hoje o empregador pode exigir, pedir que o seu empregado trabalhe em casa e fornecer, se ele não tiver, o computador, isso tudo via um acordo individual, como a Manu colocou, né? Fazer um termo no aditivo do contrato, em que a empresa fornece esse computador a título de comodato, né? Importante também, como a Manu falou, nesse acordo, nesse aditivo, constar quais são as obrigações do empregado nesse tempo, porque ele não vai estar de férias, ele vai estar ali trabalhando. Isso é bem importante, né? Nesse período, compreender o quanto desempenho dele, quanto precisa fazer. Então, ele vai ter que entregar como ele entregava na empresa, né? Ele vai estar ali trabalhando. Então, é importante constar tudo isso, né? Para depois não ficar, não virar assim, não, eu estou ali, mas eu estou como se eu estivesse trabalhando na empresa. Né? Vou ter que entregar. Também tem acordo, a questão do sigilo, né? Porque tem dados profissionais que você vai estar levando para a tua casa. Então, tem que ter essa lei de proteção de dados, você assinar um acordo constando isso, que você vai manter esse sigilo com a empresa. Então, vamos continuar não é? Falando. Agora, eu queria que você desse um conselho para a mulher que é a pequena empresária, que tem lá 2, 3 funcionários, 4 funcionários. Eu sei que a gente, quanto lidera mulher, a gente teve algumas empresárias aqui da igreja mesmo, que a gente se empenhou, esteve junto, caminhando, orando e dando também orientação. Então, o que você diria para essa pequena? Então, ela tem muita coisa. Eu diria para não sair da inércia, sabe? Procurar esses recursos do governo. Se ela, por exemplo, trabalha com festas, hoje em dia, festas está parado. Se ela tem um quadro muito grande, ela vai tentar, ao máximo, segurar essas funcionárias, né?
seja através da suspensão do contrato, seja através de férias. O último recurso seria a demissão, né? E sempre importante, né? Fazer o possível. Fazer o possível para manter esse empregado. Ter essa empatia nesse Ter essa momento simpatia. pelo outro, né? Pelo outro. Funcionário. E é uma época de conversar, dos dois conversarem, empregado, empresa, o empregador, e chegar aí num consenso, né? Para não... Eu acho que a palavra é diálogo. Buscar ajuda, não é? Busque ajuda. A gente tem incentivado muito. Se você é aqui do Bacaxeri, você tem esse apoio, pode com as pessoas do Lidera, com outras mulheres, partilhe esse momento, né? Não fique sozinho, não fique fechado, né? Lu, agora vamos falar um pouquinho de se reinventar, não é? Porque, como eu já disse aqui, tem atividades que não foi possível o home office e atividades que tiveram que ser suspensas, não é? O que você me diz? Sim, no meu último dia de trabalho formal, eu estava em um evento, eram 4 formaturas com 60 formandos e cada formando levou 15 convidados, ou seja, muita gente. E a gente passou o dia apreensivo e logo saiu o decreto de que, né, não haveria mais eventos em Curitiba, pelo menos. Então, e sem previsão de retorno desses eventos. Então, como eu e meu esposo, a gente trabalha com eventos, parou tudo e ficou aquela coisa, tá, e agora, né? Então, nas primeiras 3 semanas, nós ainda tínhamos trabalho remoto, né, que é o pós-evento que nós fazemos. Só que quando acabasse esse pós-evento, o que a gente ia fazer? Então, foi um tempo de muita ansiedade, que junto à ansiedade de se adaptar com as crianças em casa, se adaptar à rotina e pensar o que a gente vai fazer, Então, nós estamos ainda nesse processo, né, de reinvenção, meu marido sendo fotógrafo, tem que adaptar, mas eu fiquei naquela, a gente precisa prover a casa, né? E a gente ora e diz, Deus, provisão, mas Deus não quer que a gente fique sentado de braço cruzado. E aí eu falei, tá, meu marido vai fazer as compras, vou fazer as máscaras para ele poder ir ao mercado. E comecei a fazer máscara. E uma amiga, que ela é a peça mais importante na minha vida, porque foi ela que me apresentou aquela pessoa super legal, Jesus, né? Ela me ligou e disse assim, Lu, você fez máscara? Preciso de 12 máscaras. Quero 2 para cada um de nós. Falei, tá, eu faço, mas não fazia nem ideia de como cobrar, o que eu vou cobrar, né? Fui lá, sabia fazer a precificação e fiz as máscaras dela. E ela amou. E aí falei, gente, olha só, né? Por que não? Aí fiz para toda a família, minha mãe, tia, irmão, para todo mundo. Falei, ninguém sai sem máscara. E Deus me pegou e disse assim, tá aí, você não queria prover tua casa? Por que não? Né? E, de novo, Deus me colocou na frente da máquina de costura. Que eu achava que eu nunca mais ia sentar na frente. E lá estou eu agora, fazendo máscara de tecido para vender nessa época de pandemia, né? Que todo mundo precisa. E por que não? Então, a gente tem conseguido uma renda boa para manter nossa casa, pagar as contas, para conseguir se manter até a volta dos eventos, que talvez seja uma das últimas áreas que vai voltar ativa, justamente pela grande aglomeração. E a gente tem pensado assim, formas de manter o trabalho com fotografia, com formatura, sem ser na aglomeração, né? Então, a gente segue no processo de reinvenção, mas nesse momento eu tenho produzido e vendido máscara para poder prover a casa. Então, que importante, né? Nesse processo é de estar sempre olhando, né? O que eu posso fazer, o que eu sei fazer. E aproveitar os dons de Deus. Exato, né? Deus, habilidades, dons que você tem, o que eu posso. E isso não quer dizer que você mudou de área. Isso é algo temporário. Acho que é importante também, né? É você abraçar uma oportunidade. Uma oportunidade. Não tenha medo de arriscar Sim. uma oportunidade.
para o momento, até quando a sua atividade principal retornar. E assim também baixar um pouco a ansiedade, né? A gente fica mais tranquilo, está sendo produtivo, você sabe que você vai ter como prover a sua família, né? Até que o teu trabalho mesmo volte como ele era. E vai a boa mão do Senhor, né? Abençoando, a gente sente paz também, né? Porque acho que é isso que vocês têm vivido, né? Vendo que, olha, é uma oportunidade sim, Deus preparou isso, então vamos abraçar, né? Manu, fala um pouco como foi, a Lu falou nesse contexto do pequeno, né? Do autônomo, e quando você tem uma empresa, como é que você conseguiu na área de consultoria talvez abrir um pouco, reinventar, atender de alguma forma diferente? Que dica que você poderia compartilhar, talvez até da experiência do que vocês já vivenciaram nesse último mês? Seja a experiência nossa ou dos clientes que a gente atende, eu acho que a primeira coisa que as empresas estão percebendo é fazer lições aprendidas. O que aprendemos nesse tempo de quarentena, nessa reclusão? E algumas empresas chegaram à conclusão, até um cliente nosso na área financeira, que algumas atividades deram tão certo no home office que aquela atividade vai ser home office definitivo. Então, eles tinham vários escritórios comerciais, né, em algumas capitais. Eles devolveram os imóveis que estavam alugados e colocaram uma ajuda de custo para esses que eram comerciais, né, para eles trabalharem em casa, como se fosse uma ajuda de custo para internet e energia elétrica, e eles vão locar salas nesses coworkings para reuniões específicas, ou seja, diminuiu bastante o custo deles. No nosso caso, também a gente percebeu que tem algumas atividades que se adaptou bem. São duas condições: é a pessoa se adaptar e a atividade ser propícia, né, para ser realizada do home office. A gente não percebe que vai ser home office definitivo, mas que possa haver uma flexibilidade, ou seja, um dia na semana, ou fazer uma escala de trabalho que tem algumas atividades que podem ser feitas. Uma coisa que a gente aprendeu é que não é para todo mundo. E não é para todo mundo e não é para todo tipo de atividade. Para tarefas, pessoas que são ligadas a tarefas, é muito mais fácil, tanto para o gestor acompanhar se fez e para a pessoa que tem uma lista de tarefas para fazer e executar. Mas quanto mais alto for o nível dela, então supervisão e até gerência ou diretoria, vai ficando mais difícil, porque não vem uma tarefa na tua mão. Você tem que ficar dependendo do feedback das pessoas. Então, para algumas atividades é mais complicado. E nesse retorno, então, tivemos reuniões exaustivas, né, com os gestores, até chegar num consenso, e nós fizemos uma pesquisa com os funcionários também. Uma pesquisa não identificada, porque as pessoas ficam mais à vontade para responder qual que era a situação deles no home office e quais eram os medos né, nesse retorno. E a pesquisa também serviu de subsídio para várias ações práticas. Não só o que está sendo exigido, né, pela lei, mas coisas a mais. Criar uma regra geral, também foi feito o comunicado, formalizado quais são como que foi esse retorno, feito um kit para cada funcionário, seja com álcool em gel, um Perfex para cada um limpar a sua mesa, as máscaras da Lu, e outras coisas que ele possa dispor para ter o mínimo de segurança. Então, assim, a nossa parte a gente está fazendo, mas você percebe claramente dois tipos de pessoa nesse retorno. Aquela que está em pânico, desesperada, e que tem questionamentos assim: e como que eu vou fazer com o sapato? Porque o vírus pode estar no sapato, porque o vírus pode estar na calça. Então, assim, que a gente não consegue monitorar 24 horas por dia o funcionário, porque ele não está com a gente todo esse tempo. E do outro lado, as pessoas que estão dando graças de voltar a trabalhar no escritório, porque a internet é melhor, porque tem mais ergonomia nos móveis. Então, é tentar trabalhar com esses dois tipos de pessoas. É o equilíbrio, né? Porque, na verdade, tem sempre as perdas, tem os ganhos, mas então a marca desse momento é reavaliar, né? Fazer uma avaliação mais profunda desse período, qual foram os ganhos e talvez mudanças que possam ser permanentes, né? Eu acho que é bem isso.
Cris, vamos voltar um pouquinho e agora falar para o empregado, porque nós temos mulheres também que estamos assistindo que não são empreendedoras, mas quanto empregadas, qual seria o comportamento diante dessas mudanças? Talvez que a empresa pode propor de redução de contrato, como é que ele se posiciona para isso? Acho que o empregado também tem que ter essa empatia agora com o empregador, porque nós estamos vivendo uma crise, que é uma crise que não é mundial, e que realmente vai ter um desemprego muito grande. Então, entender e, claro, dentro dos limites, né, que a legislação permite, se for trabalhar em casa, cumprir os horários direitinho, cumprir as suas obrigações ali que ele tem, ter essa postura, como a Manu falou, né? Se vestir para trabalhar, porque vai, às vezes, participar de uma reunião com o cliente, então não dá para ser de qualquer jeito. Né? Estar de pijama em casa. Aquela questão de proteção de dados, que eu já havia comentado, é muito importante, porque você ter zelo, ter zelo pelo teu trabalho, continuar fazendo da mesma forma. E ser, claro, a empresa ela tem essa opção de querer que o empregado volte a trabalhar. E se a empresa pedir para ele voltar a trabalhar, ela vai dar dessas condições para que ele volte, né, no sentido de higienização, como a Manu falou, e voltar ao trabalho. Agora, no caso de uma mãe que tem os filhos na escola, eu acho que tem que conversar. Isso. É o diálogo. Sempre a gente volta nisso. A marca desse momento é diálogo, conversa. E o que e olhando agora a questão bíblica, o que o Senhor espera? A Bíblia diz que nós trabalhamos, na verdade, a quem nós servimos? Nós servimos ao Senhor. Então, busque olhar que, em primeiro lugar, quando a gente está trabalhando, seja no nosso negócio, quando a gente atende o cliente, seja na empresa, como empregadas, nós trabalhamos para o Senhor. Então, tenha esse olhar, tenha essa empatia, ore por direção, busque a Deus essa direção, não é discernimento, mas diálogo. Esse é o momento de se abrir, de ter empatia com o outro e dialogar. E eu queria agora, nesse final, e a gente teria mais tanta coisa para conversar, mas temos que dar uma enxugadinha. Eu gostaria de compartilhar com você, que está hoje nos ouvindo, nos assistindo, o Salmo 37, mas de uma maneira diferente. Eu vou trazer aqui uma reescrita, né? Uma adaptação que a Samara Brandão, do BAM Brasil, fez do Salmo 37. Ela adaptou para essa realidade de crise e eu achei tão especial e eu quero deixar essa mensagem com você hoje. Então, ela começa escrevendo assim: mesmo que a quarentena, o coronavírus, os decretos das autoridades não lhe parecerem justos, não se irrite, deixe a ira e abandone o furor. Isso vale para dentro de casa e também na internet, como você se expressa nas redes sociais. Pois certamente isso acabará mal. E aí, versículo 8 do Salmo 37, né? Mas ao invés da ira, o Senhor nos convida a esperar nele, pois os que nele esperam possuirão a terra, como diz no versículo 9. Mas o que devemos fazer então? Confie no Senhor e faça o bem, como diz no versículo 3. O que é justo se compadece e dá. Isso está lá no versículo 21. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Versículo 26. Entregue o seu caminho ao Senhor e ao seu negócio, seus estudos, sua carreira, o seu emprego. Confie nele e o mais ele fará. O Senhor conhece os íntegros e eles não serão envergonhados. Em tempos difíceis e nos dias de fome se fartarão, que é o que diz lá no versículo 19. Enquanto isso, descanse no Senhor e espere nele. O Senhor firma os passos do homem bom. Se cair ou se vier a perder tudo, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, e não deixa o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão, como diz no versículo 25.
Seja íntegro e reto, porque o seu futuro será de paz. E aí lá no versículo 37. Busque refúgio no Senhor, pois Ele nos ajuda e nos livra. Ele é a fortaleza no tempo da angústia, pois dele vem a salvação. Olha quanta coisa boa, quanta coisa nós temos para nos inspirar nesse tempo de dificuldade, nesse tempo que você está reavaliando como fazer, talvez como recomeçar. Então, nós queremos dar a você essa mensagem hoje. Espero que as nossas histórias tenham inspirado você a buscar no Senhor, nesse tempo, que você descanse nele, mas procure o que você sabe, quais são as habilidades e o que você pode pôr diante do Senhor para recomeçar, talvez. Então, nós encerramos aqui e até o próximo Lidera Mulher. Espero que em breve nós possamos estar juntas novamente aqui no Bacaxeri.